Pronto. Pronto. Podemos iniciar. Mestre Jesus, permite que nos reunamos em teu nome, sendo assessorado pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos guardiães. Estamos cheios de vontade e de esperança para manifestar nossa gratidão. Suplicamos, Jesus, que nos sejam concedidos o equilíbrio, a equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão as suas dádivas recebidas. Agradecemos pela grande oportunidade de mais uma semana de estudos. Que assim seja. O pessoal está chegando aqui. Peraí. Como é que vocês falam? Chegou a van. Chegou a van? Boa noite, meninas. Boa noite, Val. Alcione. Boa noite, Jussarinha. Sueli. Boa noite. Lígia, Eveline. Boa noite para quem eu não falei. É isso aí. Chegou a van atrasada com todo mundo junto. Chegou mais uma aqui. Daniele. Então, vai. Deixa eu projetar aqui, compartilhar aqui. Peraí. Acho que vai chegar mais uma van aqui, ó. Bom, vamos começar então. Hoje o tema é assim, é um tema muito lindo. Então, lembrando, vamos deixar os nossos microfones fechados, por favor. Né? Vamos deixar o microfone desligado e vamos aqui começar a comentar. Então, nós vamos comentar hoje só esse versículo, que é um versículo pequenininho, né? Mas que é, assim, muito, 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 muito legal, muito significativo, né? Então, aonde... Vai ter prece? Nós já fizemos a prece. Desculpa, é que eu saí um pouco para abrir a porta para a gata e da comida, eu não vi, desculpa. Já, a Elci que fez a nossa prece. Desculpa, gente, obrigada. Valeu. Então, vamos lá. Então, só para a gente ver aonde que está esse versículo, nós vamos ver a passagem, mas nós não vamos estudar a passagem. Nós vamos, hoje, a gente pode estudar em outro momento, tá? Mas hoje a gente vai ver só aquele versículo. Então, está numa perícope que leva o título de Espigas Arrancadas no Sábado. E o texto aqui tem Marcos, Lucas e Mateus, mas a gente pegou Mateus aqui. Então, diz assim, naquele dia, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Didminha chegando. Ele, porém, lhes disse, não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele,
mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que está aí algo maior que o templo. E se soubesses o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenado os sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, só para dar uma pincelada em cima da passagem, né? Ele está dando uma, vamos dizer assim, um puxão de orelha nos fariseus que fizeram esse comentário, né? Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Então, ele está fazendo uma crítica a esse costume que era tão rígido para eles, né? E tinha regras, por exemplo, que para nós, assim, hoje, poderia ser até considerado meio que ridículo, né? Porque, às vezes, eles estabeleciam até o número de passos que você podia dar, o quanto você podia carregar, para que aquilo não configurasse um trabalho, né? Então para fazer com que eles vejam o quanto era assim inaceitável aquela rigidez toda, né? Ele lança a mão de uma passagem do Antigo Testamento, que obviamente eles conheciam muito, né? Que fala de Davi, que tem uma passagem onde Davi está há muito tempo com seus soldados lá, sem poder comer, tal, não tinham comida, e eles acabam comendo os pães da apresentação, que eles falam aí, os pães que estavam no templo, que era colocado lá, teoricamente, para Deus, né? E ele diz também que, na verdade, está ali, né, no outro, vocês não lestes que os sacerdotes entravam no templo e comiam os pães, né? Comiam os pães que estavam ali no templo e ficavam sem culpa, né? Então ele fala, eu porém vos digo que existe alguma coisa que é maior do que essa questão do sábado, do templo, né? E quando ele fala misericórdia quero e não oferenda, ele está se referindo, na verdade, ao que eles chamavam de o que era necessário para agradar a Deus, né? Então, agradar a Deus tinha que ter todos aqueles cultos, aquelas oferendas, tinha que respeitar o sábado, não fazer nada no sábado, né? Aquela coisa toda. Então, ele está falando que não são essas coisas todas aí, esses cultos, essas oferendas, que vai agradar a Deus, né? Mas a misericórdia que você tem com o seu semelhante, né? E aí ele completa com isso, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que tem a ver isso aí, né? Com toda a história. Então, é isso aqui que a gente vai ver hoje. Mas, então, para entender isso, a gente vai ver o que significava para eles a expressão Filho do Homem, e o que significava para eles a expressão sábado, tá? Separadamente, primeiro, e depois a gente liga os dois. Então, primeiro a gente vai pensar no Filho do Homem, o que representava isso para eles. Gente, eu tentei escrever aqui tudo que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente já viu isso há 2 anos atrás, né? Mas eu não escrevi tudo isso que eu vou colocar aqui para vocês agora. Não sei, eu achei que era legal colocar. Para variar, minha garganta está ruim. Então, vamos ver, ó, a expressão Filho do Homem primeiro, né? Então, vamos ver. Essa expressão, ela pode ser entendida apenas como ser humano, ou seja, filho de um homem e de uma mulher, criação de Deus. Todos nós somos filhos de um homem e de algum homem ou de alguma mulher, certo? Então, todos nós somos filhos de algum homem, filho de Deus, mas filho de um homem, né? Fisicamente falando, filho de um homem. Da mesma forma que Jesus
coloca esse versículo aqui também, né, lá em Lucas. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Então, nascidos de mulher, também é filho de mulher, mesma coisa, mesmo sentido, vamos dizer assim, né? Então, quando Jesus se denomina filho do homem, ele só vem constatar para a gente, essa é uma interpretação, tem mais do que uma interpretação, tá? Então, uma maneira de encarar isso é assim. Então, ele pode estar constatando para a gente a condição humana dele. Ele também foi filho de um homem e filho de uma mulher. Ou seja, ele também é a condição de criatura dele, né? Como ser humano, como cada um de nós. Ou seja, criatura e não criador. Ele prova com isso que ele não é Deus, né? Como alguns segmentos religiosos chegam até hoje a considerar, né? Portanto, ele é criatura humana, como cada um de nós. Aí, outra interpretação. Essa é muito legal, gente. A gente pode ir um pouquinho mais fundo, né? Quando, dependendo do contexto, Jesus se refere a ele como filho do homem, a gente pode vincular essa fala, à passagem de Adão e Eva. Como assim, de Adão e Eva? É lógico que nós não vamos considerar que a passagem de Adão e Eva é um caso factual, real. Aquilo a gente tem que encarar como uma parábola, né? Mas tem lá no Livro dos Espíritos, na questão, salvo engano, 50 e 51, o Kardec pergunta de Adão, se Adão foi o primeiro homem, né? Ele fala que ele não foi o primeiro homem, é lógico, mas foi um sobrevivente de uma região lá, né? E ele pergunta, então, que época que viveu Adão, né? E ele fala que é a época que a gente realmente considera aí pelas informações bíblicas, né? Tem uma olhada lá, questão acho que 50 e 51, salvo engano. Bom, lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria Adão, que é o quê? Espera aí um pouquinho. Gente, eu peço para o pessoal não chegar atrasado, porque, a gente tem que interromper para dar entrada aí para as pessoas. Então, eu peço sempre para tentar chegar na hora. Lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria Adão, que é a representação do modelo, do padrão do gênero humano, ou seja, do homem, de quem descendeu metaforicamente toda a humanidade. É como se todos nós, biblicamente, fôssemos, né, descendentes de Adão, né? Então, ele foi o primeiro protótipo, vamos dizer, o padrão para a humanidade. Foi criada a imagem e semelhança de Deus, era um modelo para a humanidade. A partir dele viria a humanidade. Então, foi a primeira versão do projeto de Deus para o ser humano. Só que esse homem falhou, né? Então, quando Jesus fala de si mesmo como filho do homem, ele pode estar se referindo ao homem que era o modelo, o padrão da humanidade, aquele que era a criação de Deus, que é a criação de Deus. E podemos dizer que todos nós somos filhos de Adão. Está citado na Gênesis, mas que falhou. E aí Jesus veio para nos mostrar qual é realmente o padrão que a humanidade vai atingir. Porque aquele modelo primeiro, inicial, falhou. E mostrando, inclusive, que todos nós podemos falhar, né? Mas podemos também chegar a um padrão que é o que Jesus veio mostrar para a gente. Então, ele veio mostrar assim, ó, olha aqui, ó, esse aqui é o modelo, né? Como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o modelo, é o guia para a humanidade. Portanto, ele vem como um segundo Adão, um novo recomeço, uma nova aliança.
uma nova renovação da aliança feita entre Deus e a criatura. Por isso, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ou também, quem vê a mim vê ao Pai, é porque ele foi o reflexo mais fiel de Deus aqui na Terra. Se ele é um reflexo mais fiel de Deus, que passou pela Terra, então, olhando para ele, a gente vê Deus. Né? É como se a Sheilinha estivesse na frente do espelho, eu olho ali no espelho e vejo a Sheilinha, vejo o reflexo, então estou vendo a Sheilinha. Então, era como se, olhando para ele, era como se você estivesse olhando o reflexo de Deus. Né? Não que ele seja Deus, mas nós vemos nele os mais perfeitos reflexos de Deus, a figura do Cristo. A gente pode dizer, então, que o Filho do Homem pode representar o projeto acabado. O projeto inicial, o primeiro protótipo foi lá Adão. Não deu certo, mas veio um outro modelo. Então, o projeto acabado, porque seria o resultado de toda uma jornada de crescimento, de evolução. Pode representar a figura da concretização, a finalização do projeto divino para a humanidade. Representa a figura que, mesmo sendo criatura humana, como cada um de nós, tem nele a condição humana, que todos temos. Mas ele já percorreu toda a jornada evolutiva da condição humana e nele, essa condição humana já está sublimada, já alcançou a condição de espírito puro. E mais que isso, de espírito crístico. E apresenta-se como referência espiritual para toda a Terra. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Prosseguindo mais um pouco. Então, ele é o modelo divino que exemplifica, que vivencia o amor e a caridade na sua maior plenitude. Que já percorreu toda a jornada evolutiva que nós estamos percorrendo e não tem mais necessidade de reencarnar. Ele é a síntese da evolução humana. Ele é o produto final. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. Porque ele já percorreu todo o caminho até o reino de Deus e pode nos conduzir até lá. Pode nos mostrar os meios para que todos os homens atinjam essa condição. Esse é o Filho do Homem que Jesus vem personificar. Deu cumprimento a todas as profecias a seu respeito e veio mostrar como cumprir as leis divinas. Veio mostrar aos homens que a verdadeira vida não é essa passada aqui na Terra, e sim a que é vivida no momento ou no patamar em que se alcança, que se conquista o reino dos céus, o reino de Deus. Vem ensinar o caminho para chegarmos até ele. Não que isso seja um local, obviamente, né? Mas uma conquista, uma condição, um estado de espírito. Nos mostrou os meios necessários para esse religare a Deus. A renovação daquela aliança que Deus fez com o homem. A gente tem uma fala de Paulo, lá em Coríntios, que diz, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, podemos entender que o Filho do Homem, como a resultante evolutiva das reencarnações, vencendo todas as dificuldades, todas as vicissitudes, passando por todas as experiências, adquirindo todos os conhecimentos e todas as virtudes. Que é uma coisa que todos nós podemos conseguir alcançar em função da nossa determinação, da nossa boa vontade, da nossa perseverança, em seguir aquele que é o nosso modelo e nosso guia. E aí, só mais uma coisinha, e a expressão filho do homem, para eles,
por que quando Jesus falava que ele era o Filho do Homem, ele era tão criticado? Né? O que acontecia? Será que eles tinham todo esse entendimento que a gente falou aqui? O que acontecia é que eles se lembravam de um trecho que estava no livro de Daniel, no capítulo 7, lá no Antigo Testamento, que dizia o seguinte, olha, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoraram. Lá, aqui que tem o Filho do Homem. Então, era por isso que aquele povo, né, cada vez que eles ouviam essa expressão de Jesus, né, para aquele povo, a expressão Filho do Homem representava o Messias, então aguardado. E é por isso que Jesus era criticado, né, que ele estava se dizendo o Messias, e ninguém acreditava, né. Tudo bem, pessoal? Fala, Jussarinha. Interessante. Boa noite, gente. Desculpa a falta de educação. A gente, quando lê, né, Ai, meu Deus. Aquele livro que se explica todo o início, né, do nosso planeta, que Jesus foi escolhido. Gênesis, não. A outra A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Obrigada, Maria José, deu branco. Então, a gente vê ali que ele foi escolhido para fazer isso tudo, para estar aqui com a gente. Ele já tinha evoluído tudo, ele, como você colocou ali, ele não é somente um espírito evoluído, ele é um espírito crístico, né? Ele está num patamar acima de todos. E ele viu a necessidade de estar aqui presente, né? E como isso? Encarnar como um ser humano para que pudesse demonstrar a cada um de nós tudo através dos seus atos, como é que a gente deve agir realmente. Ele vem humildemente, tranquilo para poder mostrar a todos, mas, infelizmente, com algumas questões, as pessoas começaram a questionar e a entender, porque eles queriam o quê? Os hebreus queriam o quê? Queriam aquele Messias que vinha para a guerra, para brigar, para lutar, para acabar com as... Nada disso. Ele veio na paz, ele veio na humildade, ele veio falar sobre o amor, né? E ele, quando ele coloca na realidade, como você falou antes, o Filho do Homem, colocando que eu estou aqui como todos, nós todos somos filhos desse homem superior que é Deus, né? E estamos e podemos, aos poucos, tanto que ele fala para a gente, os seus deuses, vocês são deuses, vocês podem, é só caminhando, é só fazendo, agindo, seguindo esse evangelho maravilhoso, que a gente vai conseguindo modificar. E não tem a questão da questão sábado, que até é interessante a gente depois pesquisar e ver que tem sobre, até hoje, né, a questão do sábado para os judeus, e ele não tinha isso, ele queria era auxiliar, era ajudar, a fazer caridade, atender a todos que precisavam, não interessava se era sábado ou não. Ele não tinha essa distinção. Nem a quem atender, a quem ajudar, ele atendia a todos. Muito bom, querida. Obrigada. Maria José? Boa noite a todos. Val, eu queria trazer uma correlação, não sei se estaria correta, esse segundo Adão, que representa Jesus, porque ele vem trazer a lei de amor como início, né, da preparação, o detonar, o pontapé da regeneração, porque, na verdade, desde que Jesus veio para trazer todo esse novo reino dentro de nós e a mudança para a regeneração, que agora que a gente está próximo dessa transição, né? Muito bom. Bom,
Pessoal, eu coloquei aqui na sequência, desculpa, um texto pequeno do Honório, né? Honório Noto de Abreu, do livro Luz Imperecível, que ele fala exatamente sobre Filho do Homem, tá? Então, depois a gente vê, né, o que a gente pode entender aí do Filho do Homem, vem aqui, ó. A expressão Filho do Homem é comum no Evangelho, participando da ascendência divina como Filho de Deus. Ele, como Filho do Homem, também mostra sua identificação com os processos de aprendizado dos seres. Filho representa resultado, consequência. O Filho do Homem é, portanto, o produto da evolução humana, o super-homem, o homem por excelência, que, amadurecendo seus potenciais, penetra nas linhas de assimilação das revelações espirituais, ajustando-se à sintonia ideal pela utilização de suas reservas do subconsciente, liga-se assim diretamente às fontes inesgotáveis da vida maior. Evolução humana já realizada a caminho da angelitude, algo que nos é possível efetivar dependendo apenas de determinação, boa vontade e perseverança de que Jesus é o modelo. Tá? E aí vamos falar um pouquinho do sábado. Fala, Sheilinha. Então, eu acho que o Honório aí falou uma coisa mais parecida do que você, e do que eu estava pensando e sempre pensei, sempre assim, nos últimos 2 anos, sobre o que seria essa expressão, né? Ele diz, eu entendo que essa expressão Filho do Homem é um homem com a maior plenitude que um homem, de uma maneira geral, claro, com um homem e uma mulher, podem conseguir enquanto homem e mulher, entendeu? A maior plenitude, a consciência mais expandida, né? A moral também evoluída, de certa forma, né? Mas que é menos do que o anjo, que é menos do que o crístico, né? Que Jesus era mais do que filho do homem, mas aqui na Terra ele veio como o melhor homem que podia. Só que o espírito, ele se diminuiu para vir para a Terra, entendeu? Ele era crístico já, ele era anjo, como diz o Honório, a caminho, o Filho do Homem já pode estar, já começa o seu caminho para a angelitude, mas ainda não chegou lá. Então, é isso que eu entendo como o Filho do Homem, é o homem melhor que a gente pode, que a gente, às vezes, nem consegue imaginar, mas que a gente pode, que as leis de Deus deixam a gente chegar lá. Isso não significa o fim do caminho, né? Tem outros caminhos além disso, mas enquanto filho do homem, é isso que eu entendo que Jesus quer dizer. E, né? E a gente ainda precisa de muitas encarnações para isso. Aí, só fazendo um contraponto sobre, então, o que seria filho da mulher, né? Então, filho da mulher, eu acho que ele diz que João Batista seria, né, o mais, assim, o modelo melhor de filho da mulher que a gente tem, mas ele é um dos menores no céu. Significa assim, dentro de uma encarnação, o mais que você pode entregar, né, e se você chega nessa possibilidade e nesse nível, dentro de pelo menos a sua última encarnação, então você é um bom filho de mulher. Entendeu? Isso é o que passa pela minha cabeça. Então, quando você fala que filho do homem, quando Jesus se diz filho do homem, ele quer dizer que é um espírito crístico, eu acho que não, porque tem um homem aí segurando para o Cristo. Eu acho que é menos do que isso, Val. Não sei se eu estou errada,
Talvez, provavelmente. Não. Mas era É isso. interessante você levantar a questão do filho de mulher, né? Porque, talvez, antes de falar de filho de mulher, talvez o sentido que você esteja falando, eu lembrei de uma questão acho que está no Livro dos Espíritos, né? Que fala que Jesus é uma perfeição relativa, vamos dizer, é a perfeição que nós podemos atingir, né, aqui nessa caminhada, certo? Porque a perfeição total é só Deus, né? Então, a perfeição relativa, ou seja, a perfeição aquele grau que a gente consegue alcançar, que é o grau que Jesus nos mostrou. Mas Jesus nos mostrou esse grau enquanto homem. Enquanto espírito, ele era muito mais do que isso, do que ele nos mostrou. Sim. Ele era um criador de grau maior. Ele ajuda a criar universos, a criar a Terra, por exemplo. Sheila, eu só não concordo com a questão de que ele, por exemplo, ele tenha se diminuído. Ele se diminuiu entre aspas, vamos dizer assim, né? É aquela coisa do descer sem perder a altitude, não é isso? Sim, perfeito. Então, eu só estou dizendo que ele não veio que nem ele, quando ele, na transfiguração... Porque senão a gente não ia conseguir ver. Na transfiguração ele já se mostrou um pouco mais, né? Mostrou a verdadeira, mas ele para conseguir, diz até que demorou... Se apagou, muito, vamos dizer assim. Ele teve que fazer isso para conseguir chegar até nós. Foi muito generoso, tudo dele, foi tudo dele. Claro, então ele até se engrandeceu ao fazer isso. Sem dúvida. Eu entendo isso. Mas eu estou falando que ele não estava se mostrando crístico aqui, assim, enquanto todo o crístico que ele era, né? E nem estava pedindo isso para nós, né? Sim. É isso só. Agora, só falando da questão do filho de mulher, que você colocou aí, eu acho que a gente pode encarar o filho de mulher como assim, mergulhado na carne, vamos dizer assim. Não é isso? Filho de mulher é aquele que está encarnado, vamos dizer assim, não é? Que veio da água, né? Porque você tem que renascer do espírito e da água, ou seja, aquele que renasceu da água é o filho de mulher, né? Eu acho que a Jussara tinha levantado a mão. Tinha, tentando falar mais ou menos o que ela falou e pegando o que está da luz perecível, né? Que é esse resultante da evolução, das reencarnações. Quando eu imagino a questão até nossa, né? Para a gente se colocar a esse nível, é essa evolução, esse resultado que nós vamos chegar, que nós vamos conseguir, criando, aumentando através das nossas vivências, conseguindo chegar a isso, né? Isso. A Silvia também tinha levantado a mão. É bem rapidinho. Eu acho que o que a Sheila quis dizer é que ele adaptou a sabedoria, a evolução dele para que nós, os pobres mortais terrenos, vamos botar assim, conseguíssemos entendê-lo. Isso. Não é que ele se diminuiu, ele se adaptou para poder transmitir a mensagem dele. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Então tá, podemos seguir mais um bocadinho? Vamos para o sábado agora? Vamos para o sábado? Então vamos lá. O que seria o sábado, então? Primeiro, a gente tem que lembrar que lá no Êxodo, é que começou essa história de santificar o sábado, né? De se reservar o sábado aí como um dia especial, né? Então, lá no Êxodo, estava escrito o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, o que está dentro das suas portas. Porque 6 dias fez o Senhor
os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, porque abençoou o Senhor o dia do sábado, o santificou. Então, é daí que surge a questão para eles, né, do sábado. Estava lá no livro de Moisés, lá no Êxodo, tá bom? Então, analisemos isso daí um pouquinho. O que é muito interessante é que no versículo 11, ó, volta aqui o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, né? O mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Então, ele está se referindo aqui, porque em 6 dias o Senhor fez tudo ali, né? Então, é interessante que no versículo 11 está relacionado essa semana do homem com os 6 dias de criação do Senhor. Então, o sábado guarda uma simbologia muito interessante e muito forte. O Senhor descansa no 7º dia, por quê? Porque a obra estava encerrada. A obra estava completa, finalizada. Ele chegou na culminância da obra. Na culminância da obra. Esse é um termo muito bom da gente guardar. Podemos entender que passaram-se alguns procedimentos, algumas fases da criação, alguns ciclos, como sendo cada dia da criação, como um ciclo da obra, e na plenitude da obra vem o sábado, que o Senhor santificou. Tá? Olha que coisa linda. Porque a gente pode transferir esse entendimento para o homem, no seu caminho de busca, de despertamento, de conquistas. Do primeiro dia, simples e ignorante, até o 6º dia, até o 6º dia, vem o trabalho da sua evolução. Então, do primeiro ao 6º dia, vem todo o trabalho da sua evolução, do seu crescimento, em todos os aspectos intelectuais e morais. Aquele trabalho de automatismo dos bons hábitos. E depois de concretizado o seu trabalho, a sua obra finalizada, a sua evolução concretizada, ele chega no sábado. Santifica o seu dia. Trata-se do despertamento do espírito, tornando-se puro. É a culminância da obra. É o sábado de cada criatura. É o sábado de cada criatura. Tudo bem até aí? Então, vai lá. Santificar o sábado. O que seria santificar? Na época de Jesus, o que era considerado santo? O conceito daquela época não tem o mesmo sentido do conceito de santos da Igreja Católica, por exemplo. O que era santo era tudo que era reservado, separado para ser utilizado no templo, onde o sacerdote entrava e só ele manipulava. Eram utensílios separados para o culto das oferendas de doação para Deus. Então, todas as vasilhas, facas, copos, travessas, sei lá, tudo, não é? Tudo que era reservado, que provavelmente ficava tudo lá dentro do Santo dos Santos, né? Era tudo reservado e não era utilizado de forma alguma para outra utilidade, só era utilizado para aquilo. Então, aquilo era considerado santo, ou reservado, ou separado. Tinha os mesmos significados aí, né? Então, quando eu santifico o sábado, eu o considero como um dia reservado, separado, a ser dedicado a Deus, consagrado a Deus. Porque santificar o sábado é torná-lo um dia dedicado exclusivamente à minha união
com Deus. Equivocadamente foi encarado por muito tempo como sendo exclusivamente o dia que não se pode trabalhar. Mesmo porque, né, voltando ali no Êxodo, né, que está escrito aqui, né, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, né? Então, voltando aqui, equivocadamente foi comparado como o dia que não se podia trabalhar. Mas o parar de trabalhar tem que ser entendido mais no sentido de dar mais importância à conexão com o alto, com Deus. Dar mais importância ao trabalho do espírito que o trabalho do corpo, tá? Mas foi Jesus que veio trazer esse entendimento diferenciado, ou seja, melhor entendido, sendo ele, inclusive, extremamente criticado por curar no sábado, por exemplo, né? O próprio Jesus dizia, meu pai trabalha o tempo todo e eu também. Será que ele para no sábado? Será que no sábado a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz? Porque Jesus não está trabalhando, então ele não pode nos ajudar? Ele não está conosco nos sábados? Claro que está, né? Claro que está. Ele trabalha o tempo todo e o trabalho dele é full time, ou seja, o trabalho de Jesus é o tempo todo dedicado, vinculado a Deus. Então, o tempo todo de Jesus é dedicado a Deus. Ele fala, né? Lembra que a gente estudou isso aqui, ó? Meu alimento é fazer a vontade de Deus? Lembra que a gente estudou aqui? Quem lembra aqui? Aonde que está essa fala aqui? A gente estudou isso, hein? Quem lembra onde está essa fala? Hã? Eu Ninguém? lembro, mas eu não lembro. Eu lembro, mas eu não lembro. Não lembro onde está. Está na mulher samaritana. Isso, eles estão com fome, não é isso? E aí ele tem essa fala. Isso. Ele está com fome. Na verdade, ele não, chegam os discípulos, né, para dar comida para ele, e ele fala que ele não queria, porque o alimento dele, ele tinha um alimento que eles não conheciam. E ele fala, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Portanto, gente, se ele está o tempo todo, 24 horas por dia, né, ou 365 dias no ano, assim, fazendo a vontade de Deus, ou seja, ligado a Deus, Jesus está num sábado eterno. A vida dele é um sábado, porque o tempo todo dele é santificado. O tempo todo dele é fazer a vontade de Deus. O tempo todo dele está vinculado a Deus. Tá? Tudo bem até aí? Agora, pensando em nós, né? Pensando em nós. O Êxodo pede que tenhamos um sábado, um dia santificado. Ele fala, 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. E também está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca os 10 mandamentos. Eu não vou ler tudo aqui não, mas lá no 3º está, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Então, é pedido para nós isso também. Então, como que a gente vai pensar nisso, né? Uai, peraí, gente. Aqui. Então, veja, você trabalha os 6 dias da semana e fará toda a tua obra. E no 7º dia é o dia da obra para o Senhor. É o dia que vais dedicá-lo ao Senhor. Aí eu peguei uma lembrança aqui, que está lá no livro Nosso Lar, que é uma fala de Laura, que ela lembra da questão, ela fala do ângulo reto. Ela fala assim, nos 6 dias você dedica aos seus sentimentos da horizontalidade, e no 7º deverá se dedicar aos sentimentos da verticalidade. O que é horizontalidade, verticalidade? Na horizontalidade, é o seu trabalho, sua função aqui na Terra, o ganha-pão, o seu pão de cada dia do corpo. Na verticalidade, é o pão de cada dia do espírito. Então, o que é o nosso sábado? O que é o nosso sábado? É o momento que nós dedicamos ao alimento do espírito.
que dedicamos a Deus. Nosso sábado, na verdade, pode ser qualquer dia da semana, né? Ou qualquer hora do dia. Não necessariamente o dia todo, 24 horas, como os hebreus, porque a gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura, né? Cada um de nós vai decidir qual o momento ou quanto tempo queremos nos dedicar a Deus. Mas ainda, né, o que quer dizer isso, né? Porque esse momento é o que nós dedicamos também ao nosso crescimento, ao nosso treinamento de estar e se manter vinculado com Deus. Então, veja, você pode dedicar, digamos, 1 hora por semana no seu evangelho no lar, mas você certamente estará dedicando seu tempo a Deus no momento que você estiver, por exemplo, socorrendo um necessitado, ouvindo um parente difícil, com paciência, consolando um aflito, sendo gentil com algum atendente e tantas outras situações. Então, você pode ter o seu momento santificado, o seu momento dedicado a Deus, em muitos momentos do seu dia, vários dias, né? Então, prosseguindo aqui. Foi Jesus quem disse: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa de bom para alguém, você está santificando aquele momento, né? Você está fazendo para Jesus. Porque o sentido de santificar o seu dia, ou o seu momento, está mais vinculado, ou totalmente vinculado, com o pensamento, com o sentimento anexado à ação. Porque não adianta você ajudar um cara e por dentro você está reclamando que você está fazendo aquilo, né? Aí não adianta nada, né? Então, vinculado ao sentimento anexado na ação. Porque até no seu evangelho no lar, ou na hora que você passa no centro para a palestra e passe, o teu pensamento pode estar longe, né? Pode estar voando. A nossa concentração, às vezes, é difícil. Portanto, a gente não pode também estar vinculados, olha que coisa, a cerimoniais, a cultos. Por exemplo, o católico tem a missa no domingo, as outras religiões têm seus dias, o espiritismo tem o dia da palestra, do passe. Você não pode vincular o teu sábado, o teu momento dedicado a Deus, àquele momento que você está lá assistindo a palestra. Você pode até dedicar, mas desde que o seu sentimento esteja anexado àquela ação. Né? Porque se você estiver pensando, ó, acho que está escrito aqui, ó. E se você estiver pensando no que você deixou em casa, no carro para consertar, na lâmpada para trocar, sei lá, aí não adianta nada, né? Mas o sentido do sábado, o sentido do dia santificado, ou de seu momento santificado, não está vinculado a essas cerimônias, reuniões, convenções. Cerimônias, acho que não tem acento. O sentido do sábado é a vinculação com Deus. Não importa nem onde, nem quando, nem quanto. O que importa é o como. É o como. Eram estas convenções que ainda existem, essas convenções, essas cerimônias, cultos, convenções, reuniões, né? Que Jesus, na verdade, condenava. Não que não seja bom ir à igreja, ao templo, ao centro, né, gente? Lógico que é bom, né? Claro que é bom. Claro que devemos buscar o nosso convívio com nossos irmãos, alimentar a fraternidade, as amizades, a amorosidade. Mas o que importa é o posicionamento do espírito. O que importa é o teu pensamento, o teu sentimento, o que vai no teu coração. Fala, Sheilinha. A minha câmera caiu, mas você acha que hoje aqui a gente está fazendo isso? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que eu não posso ler o coração e o pensamento de todos que estão aqui, mas eu espero que todos estejam muito ligados, né? Concentrados
pensando na mensagem de Jesus e buscando um pouco mais o nosso entendimento, não é isso? Então, eu acredito que sim, eu acredito, porque se você está buscando o seu crescimento, você está dedicando isso também, vamos dizer, à humanidade, porque cada um crescendo um pouquinho, a humanidade cresce, né? Então, sim e não, vamos dizer assim, a resposta, né? Porque depende aí do coração, do sentimento de cada um, eu acredito. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que sim, porque nós estamos estudando, a gente está querendo Sim. compreender, né? Para nos melhorar e para melhorar outras coisas, a nossa convivência e tal, enfim. Eu acho que sim, sinceramente. Sim, porque a gente está tentando aprender a nos tornarmos pessoas melhores, né? Para poder nos relacionar melhor com os nossos irmãos e, obviamente, nos aproximarmos um pouquinho mais de Jesus, né? Eu acho que é como você falou, Valdete. Depende do momento, né, Sheila? A gente vem com esse intuito, mas se minha cabeça estiver voltada para outra coisa, a Valdete vai ficar falando, e eu não vou estar aqui realmente dedicada para pegar. Né? Se eu estiver só na presença, tem que estar presente aqui e espiritualmente, querendo realmente aprender. Né? E é de cada um. É o que está escrito aqui, né? O que importa é o sentimento anexado à ação, né? Então, espero que todos estejam com o sentimento anexado aqui à ideia da gente estar tentando aprender um pouquinho mais, né? E assim, porque o corpo está para servir o espírito, não o espírito para servir o corpo. Não é assim? O corpo é um instrumento que nos foi concedido de que o espírito se serve. Portanto, o que você faz dos seus 6 dias da horizontalidade e o que você faz do seu 7º dia, do seu sábado, é propriedade do espírito, é decisão do espírito, certo? Então, refletindo, 6 dias trabalharás e fará a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O símbolo do sábado, então, seria como a resultante das conquistas efetuadas pelo Filho do Homem no seu percorrer todos os ciclos da sua existência, representados simbolicamente pelos dias da semana, do 1º ao 6º dia. A gente pode pensar no sábado, gente, como um momento que eu estou vivendo no meu dia, o momento que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, agora, né? Mas a gente pode pensar no sábado de maneira mais ampla, como sendo o que está aqui nessa primeira frase aqui, o resultante das conquistas efetuadas no decorrer de todos os ciclos da sua existência. Tá? Sendo assim, você, como filho do homem, um espírito em evolução, em crescimento, depois dos labores exaustivos pela conquista da sua evolução, você tem pleno domínio do seu 7º dia, do seu sábado. Você tem pleno domínio sobre as suas conquistas. Como filho do homem, você tem domínio, poder de decisão sobre aquilo que você conquistou, sobre o seu sábado. O filho do homem é senhor do sábado. Então, o filho do homem, aquele que representa o já renovado, transformado, que conquistou a vida do espírito, é senhor, tem domínio sobre o sábado. Ele domina todos os seus sentimentos, todos os pensamentos, e todos eles estão voltados, vinculados com a vontade divina. O sábado representa a síntese poderosa de todos os esforços e lutas já vencidas pelo Espírito. Muito importante que tenhamos nosso sábado.
nosso dia santificado, ou nosso momento santificado. Mas se vai ser na segunda, na terça, na quarta, ou qualquer dia da manhã, tarde e noite, se vai durar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, se vai ter na sua casa, no centro, na rua, nada disso importa. Não existe regras para você se religar a Deus. A única regra, se é que podemos dizer assim, é a utilização do seu pensamento, do seu sentimento. Mas que tenhamos muitos sábados, muitos momentos santificados, muitos momentos em que nosso coração esteja em sintonia plena com Deus. E exercitemos cada vez mais esses momentos, até o ponto onde atingiremos a condição de filho do homem, guiados por Jesus, para que, como ele, permaneçamos no sábado eterno. O Filho do Homem, representando o projeto acabado de Deus para a humanidade, e o sábado representando a síntese de todas as suas conquistas espirituais. Você, como Filho do Homem, é Senhor do sábado, Senhor das tuas verdadeiras conquistas. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. E aí, todos respirando sem auxílio de equipamento? Deu para entender, gente? Deu? Lindo e profundo, né? A gente... Profundo, eu venci o mundo. A gente saber que somos nós mesmos, como a gente fala, somos responsáveis, né? Então, temos esse sábado para ser escolhido, como está aí, como você colocou. Não interessa o dia, não interessa o local, não interessa o tempo, interessa a nossa vontade. É aquela questão do espírito mesmo, da gente estar em espírito para estar nesse sábado dedicando ao Senhor. É isso aí. Não é uma questão muito simples da gente entender. Eu sei que para quem está começando aí, talvez eu não tenha assustado as pessoas. Tomara que eu não tenha assustado, né? Mas eu acho que é um entendimento interessante para a gente conseguir entender outras coisas, porque a semana que vem eu vou pegar um outro versículo só que fala do sábado, que fala do Filho do Homem, sabe? E que fala de outras coisas também, mas, assim, eu acho uma questão importante para a gente entender. Como a Jussara falou, é muito profundo a condição do sábado, né, o entendimento do que é o sábado, como eu falei, a gente tem um momento que é o sábado como um momento santificado, né? A gente tem nossos momentos santificados, nossos sábados no decorrer do dia, né? No decorrer do dia. A gente tem nossos sábados no decorrer da nossa existência, de cada existência. Mas nós vamos ter o nosso sábado maior no momento que realmente a gente chegar nessa condição de, como a gente estava falando um pouco antes aí, naquela perfeição relativa, né? Ou seja, que tenhamos o nosso sábado eterno como tem Jesus, né? Fala, Sheilinha. Quando ele, naquela passagem primeira que você falou lá de Moisés, ele diz assim... No Êxodo? No Êxodo, e a ideia que também passou agora nas suas reflexões também, da obra acabada, né? Isso pode ser um pouco perigoso, assim, porque a gente pode pensar assim, eu não estou acabada, né? Muito longe disso, né? Tá certo que a gente está acabadinha, né, Sheila? Eu estou no desmonte, eu já falo. Desculpa a brincadeira, gente. Mas eu digo assim, essa ideia fractária, né, que o holístico, o todo, também pode... A parte pode representar o todo. Talvez o nosso sábado possa ser no fim de cada dia, né? Sim. Se a gente faz o que o Espiritismo fala, que é
tentar vencer as nossas, o que é? Como que ele fala mesmo? Todo dia vencer. Como que é? Mais inclinações. As inclinações. Se você conseguiu isso num dia, um pouquinho, se você percebe, né? Pode ser cada fim do dia ser também, de certa forma, representar um sábado, né? Se a gente conseguir isso, já é alguma coisa, né? Talvez a gente possa simbolicamente também pensar assim. Porque se a gente ficar pensando em obra acabada, fica difícil. A gente fala assim, então não é para mim esse sábado aí, né? Mas se a gente pegar simbolicamente que nós estamos na jornada e a gente está conseguindo alguma coisinha nessa jornada, em relação a nos aproximar de Deus, todo dia um pouquinho, já é um sábado, né? Com certeza. E também a gente tem que lembrar, né, Sheila, mesmo pensando assim, na condição maior aí, né, de como a gente está falando falou até da perfeição relativa de Jesus, tal, né? A gente tem que lembrar que Kardec nos fala que mesmo que a gente consiga atingir, vamos dizer, no momento que eu consegui atingir a minha condição de espírito puro, eu não parei de crescer. Eu não vou parar de crescer, né? Então, mesmo nessa condição, a minha obra não está acabada. A minha obra não está acabada, né? Então, é bem lembrado isso que você falou aí, porque é bem interessante. Obra acabada só de Deus. Obra, né? Só de Deus. Só de Deus. Gente, eu coloquei um texto aqui para frente, aqui é um texto do Honório também, que fala, né, faz uma reflexão exatamente sobre esse versículo, tá? É um texto um pouco longo, a gente tem tempo, não é um texto muito simples, mas vamos dar uma leitura aqui, depois a gente faz aí alguns comentários. Bom, então, olha, ele coloca, né, ele vai refletir sobre o Filho do Homem, Senhor do Sábado, e olha o título que ele coloca, A Conquista da Vida. A Conquista da Vida. Então, veja, Jesus corporificava ao Filho do Homem para referência espiritual de toda a terra, e como modelo divino, exemplificou o amor e a caridade, ensinando o caminho que ao reino dos céus conduz, os meios de todos os homens se reconciliarem com Deus. O apóstolo Paulo salienta numa conexão inspiradíssima como a demonstrar o alfa e o ômega da evolução dos seres inteligentes, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E com base na visão evolucional do grande convertido de Damasco, podemos entender o Filho do Homem como por resultante evolutiva das reencarnações, com suas vicissitudes e vivências imensuráveis. A referência ao sábado guarda expressiva conotação. A lei mosaica determina santificá-lo e torná-lo símbolo de dia do Senhor, pelos motivos expostos pelo grande legislador. Mas foi Jesus quem retirou do sábado a ideia da inércia, positivando-o como dia santo, consagrando-o ao bem. Há no mandamento da lei que ordena santificar o sábado magnífico símbolo evolutivo, pois estudando os relatos da criação, quando Deus acho que é um só aqui, né? A tudo ordenou para o surgimento do homem na Terra, identificamos os dias como ciclos de progresso, conjugando as forças
e as formas da natureza para a eclosão da vida. O símbolo deve ser transferido para o homem, em seu caminho de despertamento íntimo e de conquistas onde esteja. Até o 6º dia, o trabalho de sua evolução, em aspecto intelectual e de sensibilidade, sentimento moral. Significa o automatizar, formar hábito, estabelecer alicerces, fundamentos. Desse modo, o 7º dia é de pleno domínio do indivíduo, após labores exaustivos pela conquista de semelhantes possibilidades. Daí, o descanso da obra realizada com luta e suor, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Em resumo, temos aprendido com os amigos espirituais que o cumprimento do dever assegura a paz da consciência, Deus em nós, facultando-nos serenidade e júbilos divinos. Compreende-se com facilidade a afirmativa de Jesus de que o Filho do Homem, renovação, é Senhor, tem domínio do sábado, conquistas efetuadas no tempo, pois é fruto e síntese poderosa de todos os esforços e lutas já vencidos. Tá? Quer voltar aqui e falar alguma coisa? Jussara, Jussara, Alcione. por favor, eu queria que você revisse esse parágrafo aí, final. Eu? O apóstolo, Val. O apóstolo, aqui? É. O apóstolo Paulo, numa conexão inspiradíssima, como a demonstrar o alfa e o ômega, o alfa, Adão, o ômega, Jesus, da evolução dos seres inteligentes. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou o último Adão em espírito vivificante. Com base na visão evolucional do grande convertido de Damasco, podemos entender o Filho do Homem por resultante evolutiva das reencarnações, com suas vicissitudes e vivências imensuráveis. Era isso que você queria que eu lesse de novo? Muito bonito, né? Muito lindo. Muito bonito. Nossa, caramba. Eu acho que eu estou saindo do Adão ou da Eva. Sabe que tem uns estudos, né, que relacionam Adão com Jesus, né? Adão, o primeiro homem, espírito, como é que ele fala aqui? Alma vivente, né? Relacionando com Jesus, um espírito vivificante, e relaciona a Eva como uma que também falhou, vamos dizer assim, né? Que também não seguiu a vontade de Deus, relaciona a Eva com Maria, que Maria seria a segunda Eva, vamos dizer assim, que ela, sim, falou, eis-me aqui, né, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, eu não lembro direito, né, faça em mim a sua vontade, sei lá, não é isso? Então, existe um estudo relacionando Maria com Eva, nesse sentido, que Eva também falhou, vamos dizer assim, né, porque não cumpriu com a vontade do Pai, mas Maria se colocou como a serva de Deus, como aquela que estava ali para cumprir a vontade de Deus. Né? Obrigada, Val. Gente, tem hora que somem alguns quadrinhos aqui, agora que eu estou vendo de novo. Lilian Fugante, eu acho que você levantou a mão uma hora aí, depois sumiu, e eu não lembrava mais quem era. Oi, boa noite. Sim, é que eu estou no celular e eu ainda estou me familiarizando, eu não estou conseguindo passar o link no computador, só está indo a foto do nosso grupo. O link, ele não está indo para o meu e-mail, daí eu não consigo abrir a tela do computador.
Você não consegue copiar do celular? Não, não, o link não está indo, vai só a fotografia. Ah, tá. Aí eu estou no telefone, para mim é tão difícil, porque eu não domino muito. Ah, eu vou fazer diferente, Lilian. Próxima semana eu vou pôr o link separado. Quem coloca aquela figurinha é a Dilma, né? Eu vou colocar separado só o link para ver se dá certo para você. Ah, eu agradeço. Eu não sei como as meninas conseguem, né? É que eu sou nova, eu sou daqui de Joinville, Santa Catarina. Então, eu estou nova no grupo, mas eu estou acompanhando. Tá. Eu agradeço. E você não consegue abrir o WhatsApp no computador? Não consigo abrir. Ah, então, tenta fazer isso. Abrir o WhatsApp no computador, que aí fica tranquilinho. Sim, na próxima segunda-feira, eu já vou ver isso. Vou pedir auxílio aos universitários, como eu estou pedindo para vocês. Tá, eu acho que a Silvia quer falar alguma coisa. Quero falar. Ô, Lilian, Oi. tu abre o Gmail, tá? Aí tu vai bem do lado, tu de frente para o computador, bem do teu lado esquerdo, está escrito Meet. Tu clica ali, vai participar de reunião e tu pega só aquelas letrinhas finais, tá? Sim. Tem ali no link, deixa eu abrir aqui para ver. Mas eu vi o Silvia. A gente conversa no particular, depois eu agradeço o teu interesse, mas a gente já está saindo fora um pouquinho do nosso objetivo. Não, Lilian, não tem problema não, porque pode ter mais gente com dificuldade do meu jeito, não tem problema não. Tem problema? Então, tá aí bom. Tem as letrinhas assim, ó, Lilian, AIQ-ANCF-VJ1. Essas letras é que tu vai escrever, que vai te direcionar para a sala. Ah, tá. Porque no telefone tá tranquilo, né? É só eu clicar e abre. Mas mesmo assim eu vou... Olha, a Eveline compartilhou aqui embaixo, ó. Certo. Mas mesmo assim eu vou pôr só o link separado na semana que vem, para ver se também te ajuda de alguma forma. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, querida? Tá bom, obrigada. Então tá. Mas eu tô aqui atrás ouvindo, tá? Não, tudo bem, pode falar. E me desculpa, porque às vezes muda, não sei por que muda os quadrinhos que eu enxergo todos, sabe? Às vezes muda e você tinha sumido. Eu falei, e agora? Eu não lembrava, mas agora que você apareceu aqui, eu falei, é ela. Tudo bem, obrigada. Então tá. Tudo bem, pessoal? Encerramos? Então, a semana que vem, ó, a gente vai ver isso aqui, ó. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis se percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. É mole? O que mais? Então, aqui a gente vai falar da questão da cidade. Lembra que a gente falou dos verbos, da importância dos verbos, né? A gente vai falar desse fugir aqui, fugir para outra, né? A gente vai falar sobre as cidades de Israel, o Filho do Homem, nós já falamos, né? Mas agora você tem condição de entender melhor isso aqui, porque nós falamos hoje, né? Então a semana que vem a gente vê esse daqui. Tá bom? Tudo bem? Eu vou colocar lá no grupo que a gente vai ver semana que vem. Tá bom, pessoal? Sim, olha, agora eu vejo todo mundo. Tudo em paz? Todos, como a gente fala, todos respirando sem auxílio de equipamento? Todos? Ninguém desmaiou, ninguém está assustado, nada? Não? Ei, Didiminha, tudo bem aí, filha? Ah, meu Deus do céu. Cabeça fervendo, né, filho? Cabeça fervendo. Então tá, continuamos ainda só meninas, vocês repararam? O Afonso mandou uma mensagem que ele está em viagem e não ia conseguir participar, mas provavelmente semana que vem ele deve estar aqui.
Bom, vamos encerrar nossa reunião? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Tudo em paz? Muito bom, muito boa os assuntos hoje, o jeito que foi abordado, gostei muito. Muito obrigada, viu, Val? Valeu. Então, fico muito feliz de você falar isso, porque é um assunto que a gente já viu, né? É uma coisa que a gente já viu. Mas nunca é demais. Mas toda essa parte que está escrita aí, fora os textos, né? Os textos vocês já tinham visto. Mas toda essa parte que eu escrevi aí não tinha essa parte. Então tá, crianças. Quem será que vai fazer a nossa prece de encerramento? A Fatiminha. A Fatiminha? Cadê a Fatiminha? Deixa eu ver ela. A Fatiminha lá em cima. Quem é que resiste a um pedido desse? Vamos Para lá. mim também foi, a aula de hoje foi maravilhosa, porque eu não tinha mesmo essa visão nenhuma do sábado. Que bom, Fatiminha. Vou até reler o material quando tiver disposição. Eu já coloco já para vocês aí. Tá, não, tá ótimo, se você puder. Então, a gente vai agradecer, né? A gente só tem a agradecer, essa turma está maior, e quanto mais chega a informação a outras pessoas, acho que melhor fica tudo, né? Dividir a informação que a gente tem para o nosso... que faz bem para a gente, é fundamental dividir com os outros. Agradecendo a Val por essa pesquisa maravilhosa, por trazer de uma maneira tão delicada, tão do jeito que a gente consegue entender. E Jesus abençoe e proteja ela sempre, abençoando e protegendo a todos que estiveram nessa sala hoje, aqueles que não puderam estar, mas que com certeza estavam em pensamento, e que semana que vem a gente possa estar aqui com toda a vontade de aprender. Que assim seja, graças a Deus. Graças. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Assim seja. Amanhã